Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 21 de dezembro. Nós estamos com o Alimento Diário essa série e será pregado este Evangelho do Reino, esse é o volume 2, Preparados para a Vinda Secreta de Cristo. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 17, a formação do exército celestial. Ó Senhor Jesus, nenhum de nós é perfeito sem anjos. Todos nós estamos num processo de formação para realmente formar o exército de Deus. Ele precisa de vencedores, ele precisa de pessoas que saibam lutar com as armas corretas, saibam lutar no terreno adequado, sem anjos, saibam viver na esfera adequada, que é a esfera do Espírito, sem anjos. Os vencedores, eles obedecem ao Senhor. Nós, como corpo, precisamos ser o exemplo de obediência. Senhor Jesus, precisamos seguir o Senhor em tudo que Ele falar. Ó Senhor Jesus, Ele está nos conectando com Ele mesmo, com a Sua palavra, com a Sua direção. Ele está nos tirando da esfera terrena cada vez mais, para que o inimigo não tome vantagem sobre nós. Mas a gente precisa continuar em obediência, para poder cumprir a Sua vontade. É muito importante que a gente obedeça, se submeta, para a gente poder realmente cumprir o plano de Deus. Ele precisa de pessoas comprometidas com Ele, ó Senhor Jesus, para poder lutar com as verdadeiras armas. As armas celestiais são poderosíssimas, mas se usadas na esfera adequada, se usar na esfera terrena, não produz nada. Mas se estiver no Espírito, é o próprio Senhor indo à nossa frente e realizando todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Ó Senhor Jesus. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, título de hoje. As armas de nossa milícia. Ó Senhor Jesus. Vimos que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Portanto, nessa guerra, não adianta usarmos armas carnais, pois a batalha é espiritual, conforme lemos. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. A palavra militamos pode ser entendida como combatemos. Não combatemos conforme a carne. Estamos na terra, mas não pertencemos a ela. Apesar de viver neste corpo físico, não lutamos segundo a carne. Nossa luta ocorre em um plano celestial, pois na carne seremos sempre derrotados. É como lutar contra um jacaré no pântano, que é seu habitat natural. Neste plano, nossa derrota é certa. Ó Senhor Jesus. Precisamos travar nossas lutas em nosso espírito, no âmbito celestial. Não adianta lutar contra Satanás na carne. Somos de outra esfera. Por isso, nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Essas armas são poderosas quando utilizadas na região celestial. Então, o resultado é tremendo.
pois conseguem destruir fortalezas e anular sofismas, que são os arrazoamentos da mente. O diabo gosta de trabalhar em nossa mente. Todavia, temos armas poderosas em Deus, ó Senhor Jesus. Continuando, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Satanás e seus principados e potestades se rebelaram contra Deus e formaram um governo paralelo para concorrer com a autoridade do Senhor. O Senhor, por outro lado, está pronto para punir toda desobediência, mas precisa de nossa completa submissão. A submissão da igreja é a base para a punição do Senhor a toda desobediência e para a derrota de Satanás. Ó Senhor Jesus. Deus ainda deseja que todas as coisas sejam encabeçadas em Cristo, conforme lemos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quando Cristo encabeçar todas as coisas, todos os inimigos serão colocados debaixo de seus pés. Deus quer ganhar toda a terra, fazer prevalecer sua autoridade e retomar o governo sobre todas as coisas. Mas primeiro, ele precisa ser o Senhor da igreja. Se a igreja, seu pequenino rebanho, lhe for obediente, ele terá base para lidar com seus inimigos. Como são importantes nossa obediência e submissão para o cumprimento do plano de Deus, ó Senhor Jesus. Finalmente, na Epístola aos Gálatas lemos: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O querer do homem é inclinado ao desejo da carne. É por essa razão que não devemos atentar para o nosso querer, mas buscar fazer a vontade do Senhor. Ao lutar contra o inimigo, precisamos estar no Espírito. Nessa esfera, lutamos de acordo com a vontade do Senhor e obtemos a vitória. Lutar dessa maneira é lutar no plano celestial. Que o Senhor Jesus nos mantenha na esfera celestial. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como devemos lutar contra o inimigo de Deus para ser vencedores? Ó Senhor Jesus. A gente tem que lutar na esfera celestial. A gente não pode tentar vencer essas coisas com carne, com o nosso desejo, com o nosso pensamento. Eu já sei como fazer, já aprendi, eu tenho essa experiência aqui, fiz isso no passado e deu certo. Senhor Jesus, se deu certo porque você estava obedecendo ao Espírito. E agora a gente precisa aprender a continuar obedecendo. Não pode ser como João Batista, que começou muito claro a respeito do seu chamamento, da sua missão, e depois não quis parar. Ele ficou agarrado naquilo ali, que ele se tornou uma nova religião. Senhor Jesus, ele ficou ali, ele era para ser um intermediário, né, e mudar para aquilo que era novo, mas ele preferiu ficar no caminho do meio. Ó Senhor Jesus, a gente não pode parar no meio do caminho. Nós precisamos amar a vinda de Cristo. O nosso noivo está vindo aí e a gente precisa realmente ansiar por esse dia. Eu quero me unir a Cristo. Por isso a gente luta numa esfera celestial, numa esfera onde a palavra de Deus tem poder na nossa vida e para afugentar o inimigo também. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje: para lutar, para vencer, tem que mudar de esfera. Ó Senhor Jesus. Você pode lutar e perder. Você pode lutar sem se preocupar qual seja o resultado, lutar por lutar, lutar só para dizer que estava lutando. Senhor Jesus, mas isso aí não é bom. A gente precisa lutar para vencer. Juntar ali entrando na guerra para tomar tiro. Ó Senhor Jesus. A gente está ali para lidar com o inimigo. O inimigo tem que ser tirado da esfera onde ele atua hoje, para que Deus possa realmente punir toda essa desobediência. Ele desobedeceu, criou uma rebelião, e o resultado dessa rebelião é tantas pessoas sendo maltratadas, tantas pessoas com tantos problemas, tantas situações. Mas o Senhor hoje ele quer nos tirar dessa esfera. Ele quer nos levar a estar conectados com Ele e também levar outras pessoas a se conectarem com o reino. Ele quer adicionar mais pessoas ao reino e diminuir, né, o reino de Satanás, né, o reino desse mundo, dessa terra. Por isso a gente precisa aprender a se voltar para aquilo que é celestial. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa enxergar as coisas de um plano divino, né? De um plano superior. A gente não deve olhar as coisas segundo a carne. Ou seja, a gente não deve fazer as coisas segundo a nossa preferência e não deve deixar de fazer porque eu não gosto disso, daquilo. Né? Às vezes a gente vai trabalhar
Tem coisas no trabalho que são boas de fazer, são prazerosas, mas tem coisa que é chata. Mas tem coisa que é chata e você tem que fazer, porque é seu trabalho. Não tem jeito. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber, olha, o Senhor está nos chamando para lutar, né? Há uma guerra acontecendo, Senhor Jesus. E quem não luta vai ser atingido do mesmo jeito. A gente não pode só fingir que está lutando, né? Pode ir lá e, olha, você vai entrar no ringue, lá eu estou pagando você para perder. Se você perder, você vai ganhar não sei quantos milhões. Ó Senhor Jesus. Aí você vai lá e luta. Não, eu vou lutar para perder aqui, porque aí eu vou ganhar lá na frente. É assim que o inimigo nos engana. Ele faz uma promessa e depois ele não vai cumprir. Mas o Senhor não. O Senhor, a cada vitória, né, que a gente obtém, né, a nossa fé vai aumentando. Né, como mostrou aqui, né, que as armas celestiais elas são muito poderosas. Mas quando utilizadas no lugar certo, né? Ó Senhor Jesus. Não adianta, né, você usar no lugar errado. Né? Existem armas, por exemplo, que não funcionam se estiver molhada. Então não adianta você pular dentro d'água e tentar usar a arma. Ela não vai funcionar. Agora existem armas que já são adequadas para poderem ser usadas debaixo d'água. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que ver qual ambiente que a gente vai lutar. Né? E está nesse ambiente. E outro ambiente não funciona. Não adianta. Às vezes eu vejo pessoas querendo discutir palavra, né, com pessoas que não creem na palavra. Então não adianta. É jogar pérola para os porcos, é tocar piano para a vaca. Ó Senhor Jesus. Né? É você fazer algo muito bom, muito bonito, mas a pessoa não crê, não adianta. Ó Senhor Jesus. A gente precisa ter discernimento. Né? A gente tem que nos voltar ao Senhor. Eu lembro, já até compartilhei com a experiência de uma irmã. Ela encontrou um rapaz que falou que ele era ateu. Não, eu sou ateu, não creio em Deus, para mim isso tudo é bobagem. Aí ela chegou e falou assim, eu posso orar por você? Aí ele falou, pode, né? Bobagem, mal não vai fazer. Ó Senhor Jesus. Aí ela começou a orar, Senhor, esse rapaz aqui ele não crê em Deus, mas que o Senhor realmente deu um susto nele, para ele poder crer que o Senhor existe. Entra na casa dele, destrói a família dele, destrói os seus negócios, afunda a empresa dele, bota ele na miséria, faz ele ser um mendigo para ver se ele percebe que o Senhor é Deus. Aí ele chegou e falou, minha senhora, que oração é essa? Para com isso. Aí ela virou para ele e falou, ué, você não falou que você não cria? Que Deus não existe? Porque eu estou falando só bobagem? Você está com medo por quê? Aí ele percebeu que na verdade ele cria sim. Ele creu no poder daquela oração. Por isso ele falou, opa, para aí. Ó Senhor Jesus. Isso foi uma oração com discernimento, né? Ó Senhor Jesus. Óbvio que a gente olhar, de repente, a gente olhar uma situação e vai falar, que isso, irmã, você está louca? Orando desse jeito? Ó Senhor Jesus. Não, ela fez isso só para despertar. Não foi algo só falado, né? Ó Senhor Jesus. Ela não estava amaldiçoando o rapaz nem nada. Foi só para realmente despertá-lo. Né? E é isso que o Senhor está mostrando para nós. Existe uma guerra acontecendo. Não é contra o sangue e a carne. Você não pode olhar para a pessoa e falar, ih, essa aí desprezou, não quero nada não. Você precisa ouvir o Senhor. Foi o que ela fez. O Senhor deu para ele esse caminho. Olha, já que ele não crê, então segue o caminho dele. Finge que você está igual a ele aí e vamos ver no que vai dar. E aí tocou no coração do rapaz. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele falou, a gente não está militando, né, segundo as armas da terra. Né, na terra você ora e fala, você quer? Então vou fazer para você. Você não quer? Então não vou fazer. Nós temos que perceber espiritualmente. Às vezes tem pessoas que falam que querem, mas não querem. E outros que falam que não querem, mas querem. Aí tem aquela parábola, né, dos dois filhos, né? O Senhor mandou os filhos para trabalhar. Um falou que ia e não foi. E o outro falou que não ia e foi. E depois o Senhor pergunta, né, qual dos dois obedeceu ao Pai? Ó Senhor Jesus, aquele que falou que ia, mas não foi, ou aquele que falou que não ia, mas foi? Né? Porque a aparência é uma coisa, a realidade é outra. Um falou que ia, não, pode deixar, o Senhor pode contar comigo, eu tô aqui tudo certinho. Mas não tinha desejo nenhum, só falou para agradar. E o outro, de repente, na hora, não queria mesmo, falou, não, eu tenho outras coisas para fazer, mas depois se arrependeu, falou, poxa, não é, são as coisas do meu pai, eu realmente tenho que ir, meu pai precisa, vai precisar de mim. Esse que o Senhor está mostrando para nós, lutar com as armas adequadas, é realmente perceber que, em primeiro lugar, nós precisamos. Né? A gente está no meio da guerra, tem que pegar na arma. Ó Senhor Jesus, mas a arma adequada, para o ambiente adequado, Senhor Jesus, senão a gente vai ser ferido no meio do caminho, o inimigo não quer saber. Se você é inimigo, se você é civil, está no meio do caminho, ele está atirando em todo mundo. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade de lutar. Mas como mostrou, é lutar pela verdadeira luta. É lutar pela verdadeira vida, que é a vida de Deus. Por isso ele falou, nossas armas não são carnais. Não adianta você tentar vencer coisas da carne com carne.
não, se eu me esforçar, se eu brigar, se eu fizer acontecer, vai dar tudo certo, não é por aí. Né? Às vezes acontece, né, briga marido e mulher. Né? Um quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Mas um está ali baseado no espírito, e outra vez está na carne. Ó Senhor Jesus, está na sua própria preferência. E aí, o que você precisa fazer? Quem recebeu a direção do espírito tem que continuar no espírito. Se ele for para a carne, para brigar, para tentar convencer, só vai piorar a situação. A gente já vai aprendendo isso com experiência, no dia a dia. Mas é o que realmente o Senhor ele mostra. Nós pertencemos a outra esfera. A gente está na terra, mas a gente não pertence à terra. A gente não vai lutar com a arma da terra. A gente precisa lutar com as armas espirituais. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, a sua carne está sempre militando para ir contra as coisas de Deus. Por isso ele falou, olha, luta para você não fazer aquilo que é o seu querer. Porque o seu querer vai estar sempre inclinado para a carne. Sem hoje, sempre fazer, não, mas eu sempre quero fazer a vontade de Deus. Mas na carne, não adianta. Eu quero fazer isso, isso e aquilo. Se não for no espírito, não adianta. Carne só vai gerar carne, só vai gerar corrupção. Daqui a um tempo, você vai ver o fruto daquilo ali. É só coisa ruim, só coisa negativa. Mas se ele realmente quer que a gente dê fruto do espírito. Tem coisas que parecem ser espirituais, mas não são. Como o exemplo que eu dei, né, da parábola. Um falou que ia, parecia espiritual. E o outro falou que não ia. Nossa, que pessoa carnal, não quer obedecer o Pai. Ó Senhor Jesus, mas o que parecia espiritual não fez a vontade de Deus. E aquele que parecia que estava na carne, se voltou ao espírito, se arrependeu. Então é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz à misericórdia. E o Senhor fala, se é que vocês têm experimentado essa bondade. Então todos os dias a gente precisa depender do Senhor para que a gente possa invocar seu nome, que a gente possa viver no espírito. Né? O nosso lugar de luta, né, é um lugar celestial, Senhor Jesus. É como vai haver uma luta, né? Digamos, uma luta de MMA ou uma luta de boxe. Aí eles estão lá, né? Sempre tem aquela o blá blá blá, né? Um fala que vai fazer isso, fazer aquilo, aí começa a fazer declarações para irritar o outro, para desconcentrar o outro, para que o outro na hora da luta esteja emocional, né? Com raiva ou alguma outra coisa, e não pense numa estratégia de luta e acaba cometendo algum erro e aí perde a luta. Ó Senhor Jesus. E aí fica aquelas estratégias ali de briguinha e tal, mas essa luta tem que ser resolvida no ringue. Se os dois se encontrarem na rua, né, e brigarem ali, um vencer o outro, eu ganhei, nocauteei e tal, não vale nada, porque não foi lutado no lugar adequado. Então, né, toda luta envolve dinheiro, audiência, pontuação, né, existe toda a questão de pontuação ali na esfera ali, né, onde vai lutar. O MMA tem, né, seu sistema de pontuação ali, o cara, conforme vai subindo, vai lutar pelo título, e aí vai ganhando mais dinheiro. Né? Então, todo lutador profissional ele quer ir crescendo para poder ir ganhando dinheiro. Né? Hoje ele está ganhando 1000 e pouco em cada luta, daqui a pouco está ganhando milhares de dólares, daqui a pouco cada luta ganha milhões. Porque é um esporte de risco, né? De contato, como corrida, né? As outras coisas assim. A pessoa pode sofrer um acidente e já era. Ó Senhor, são o que a gente chama de atletas de alta performance, são aqueles que dão de tudo. Pode acontecer uma lesão e não poder jogar mais, igual jogador de futebol, tem uma lesão e não pode mais, então tem que aproveitar o momento. Mas não adianta ele tentar fazer as coisas numa outra esfera. Jogador de futebol profissional, aí ele vai lá brincar com os outros lá numa quadra e se machuca, torceu o pé. Não vai poder ir lá e correr de novo lá no campo pelo seu time, ganhar o dinheiro. Né? Então ele vai lá e vai fazer uma brincadeira lá e marca 20 gols. Nessa brincadeira os 20 gols não são pontuados lá na carreira dele de futebol, porque está fora do lugar adequado. Então, se os lutadores se encontram na rua, se o jogador de futebol vai treinar no campo, vai jogar em outro lugar, aquilo não vai contar pontos. Aqueles gols marcados não vão contar para a sua carreira, não vão contar para o seu time, não vão contar para aquela temporada, para ser o jogador de ouro lá e tal. Né? Se dois lutadores brigarem na rua, um nocautear o outro, aquilo não vai contar para título, não vai contar para nada, eles não vão ganhar nada. O máximo vai acontecer, olha, houve uma lesão aí e vai ter que cancelar a luta. Aí vai ter que esperar não sei quantos meses recuperar a lesão
às vezes rola processo, rola um monte de coisa, e aí não podem mais lutar. Perdeu dinheiro, perdeu... E às vezes até mesmo, dependendo da situação, ele é punido pela prática desportiva ali, né, de ter feito algo danoso, e às vezes tem que pagar multa, ou tem que ficar tantos anos sem poder lutar novamente, ou dependendo da situação pode ser banido do esporte. Por quê? Porque foi lutar numa esfera que não era adequada. A esfera adequada do lutador é no ringue. Isso eu estou mostrando para nós. A esfera adequada para lutar com o inimigo é uma esfera celestial, é buscando discernimento espiritual. A gente vê certos irmãos vêm e falam assim: poxa, irmão, está acontecendo isso na minha vida, e tal, tem acontecido isso com tal irmão, não sei como cuidar. Aí você vai ver, às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa sem discernimento espiritual nenhum. Aí só está piorando. A pessoa vai enfiando o pé pelas mãos, vai só piorando a situação, vai piorando. Não, agora eu vou fazer isso aqui, vai resolver. Mas sem discernimento espiritual, usando armas carnais, vai se dar mal, vai piorar o problema, vai dar outra base, como mostrou para nós que a nossa obediência a Cristo dá base para lidar com o inimigo. Não adianta você achar: ah, não, eu sou filho de Deus, ah, eu sou líder na igreja, eu tenho essa posição, eu tenho esse cargo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não estiver no Espírito, não estiver em obediência ao Senhor, Ele não vai te dar autoridade para lidar com o inimigo. Você está lutando no lugar errado. Você está querendo lidar com o inimigo fora do ringue. Você está querendo fazer gol fora do campo, fora do jogo. Ó Senhor Jesus, aí você vai ser ferido. Não adianta. Ó Senhor Jesus. E é isso que você está mostrando para nós. Na terra a gente vai ganhar nada. É tentar lutar contra um jacaré no pântano. Né? O irmão até compartilhou: se você for lutar com as coisas de Satanás, nas coisas da terra, nas coisas terrenas, nas coisas carnais, ele vai te ganhar tudo. Você não vai conseguir vencer uma. Ó Senhor Jesus. Nossas armas são de outra esfera. Ó Senhor Jesus. Esse que tem que perceber. O inimigo ele quer trabalhar na nossa mente, colocar arrazoamento, você ficar questionando tudo, quer colocar minhoca na nossa cabeça, e não é por aí. A gente vê irmãos que muitas vezes eram simples, falavam uma palavra, depois começaram a fazer perguntas, coisas que não tem nada a ver, e caíram na sua própria sabedoria. Senhor Jesus. Mas o Senhor está mostrando para nós: olha, o que nos dá a base é Cristo, é a igreja. A gente precisa valorizar o corpo, a gente precisa ir diante do Senhor. Como mostrou aqui, quando tiver completa na submissão, Ele vai punir a desobediência. Senhor Jesus. Isso aqui Ele mostrou que Ele quer lidar com o inimigo, mas Ele precisa da nossa submissão. É a igreja que vai dar base. Não é o fulano, beltrano, ou fulano mais beltrano mais ciclano. Não é isso. É realmente a igreja que dá base. Por isso que o Senhor quer nos edificar. Hoje não há mais cristãos individuais. A gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Eu não vou fazer as coisas sozinho. Vou fazer isso, fazer aquilo, porque eu isso, eu aquilo. Senhor Jesus, não adianta. A gente precisa ir no Espírito. O Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Você acha que, não, eu sou muito bonzinho. Aquela pessoa ali é muito boazinha, ela não vai lutar contra Deus, não. Vai sem perceber. Como a gente já percebeu, já mostrou para nós no meio diário, os dois inimigos dentro de nós, o nosso ego, a parte boa, a parte ruim. A parte boa vai te levar para a parte ruim. Irmão, mas eu não vou pecar, não vou cometer crime, não vou ir contra Deus. Mas você pode fazer uma coisa que muitas vezes você não percebe, que é bem pequenininho. Você pode desprezar Deus. Deus fala e você fala: não, eu tenho um caminho melhor. Ó Senhor Jesus, faz isso aqui. Não, é melhor outra coisa. A gente pode pegar o exemplo de Ló. O Senhor falou que ia destruir. Abraão ficou preocupado. O Senhor foi lá, mandou 2 anjos. Olha, vamos sair logo de Sodoma aqui, porque vai cair fogo do céu. E eles ficaram enrolando. Os anjos tiveram que catar pela mão e sair arrastando. Tem que sair da planície. Só está seguro quando começar a subir um monte. Quando começaram a subir um monte, a mulher de Ló olha para trás. Senhor, Jesus não conseguiu largar de jeito nenhum, e virou uma estátua de sal. Depois, Ló deveria ter se voltado para Abraão, para as coisas de Deus, não se voltou, e aí o fim foi terrível. Ó Senhor Jesus, porque foi lutar numa outra esfera, se apegou às coisas da terra, às coisas da carne, e a carne derrubou ele, porque ele desprezou o que Deus estava fazendo. O anjo falou: vamos. O Senhor teve que arrastar.
e arrastou, livrou, e mesmo assim ele não se voltou ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então às vezes o Senhor, Ele nos mostra algo, os irmãos nos levam, insistem, mas se você não estiver na esfera adequada, numa esfera de desobediência, numa esfera de obediência, você não vai ganhar nada de Deus. Se estiver numa esfera de desobediência, só resta punição, Senhor Jesus. Mas como muitas vezes essa punição não chega hoje, nós estamos próximos da vinda do Senhor. E é um grande risco a gente ficar aguardando, a gente precisa se arrepender logo e nos voltar ao Senhor. Né? Graças ao Senhor que o Senhor quer encabeçar todas as coisas, Ele quer colocar tudo em Cristo. Cristo na nossa vida faz toda a diferença. E o Senhor não desistiu do seu plano. Ele quer fazer todas as coisas pela igreja. Né? Ele conta conosco. Ele quer fazer as conexões entre nós e o Senhor. Ele quer nos alinhar com as coisas do Espírito. Não nos alinhar com as coisas da carne. Não pense que, eu já sei o que estou fazendo. Tem duas linhas, dois planos. O plano terreno, para você fazer as coisas na carne, ou o plano celestial para você fazer no Espírito. E quanto mais você estiver no Espírito, mais na região celestial, mais poderosa é a palavra. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que realmente a gente perceba a palavra fluindo na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.